Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão. Saiu agora à tarde uma notícia nada boa para nós torcedores vascaínos. A justiça derrubou a liminar que era favorável aí ao Vasco poder utilizar o Maracanã no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, e o Vasco vai tentar recorrer. Vale ressaltar que o Flamengo e o Fluminense entraram aí na justiça para tentar derrubar essa liminar e conseguiram. Vamos falar disso, vamos falar também aqui da chegada do Payet. Já tem data marcada e a apresentação do jogador. O Vasco também planejava fazer uma grande festa para apresentar o atleta à torcida no domingo. Será que infelizmente vamos ter que adiar essa festa por culpa desses mulambos, cara? Vamos falar disso, muita coisa agora no nosso canal. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Falta pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos aqui no YouTube. Se inscreve aí, amigo, para ajudar bastante. Tem muita gente que acompanha, mas não está inscrito no canal. Confere aí se você está inscrito. Deixa também o like para fortalecer o YouTube também. Recomendar para mais vascaínos aí o nosso canal. Pessoal, a pedido aí do Flamengo e do Fluminense, a justiça derrubou a liminar do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã. Essa partida, que estava marcada aí às 11 horas da manhã no Maraca, segue com um local indefinido após aí ser derrubada essa liminar favorável ao Vasco. O Vasco ainda vai recorrer a essa decisão. A expectativa é que o Vasco entre hoje com um recurso junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ser distribuído e julgado amanhã. O Vasco tenta resolver essa questão quanto antes para começar a vender os ingressos para a partida, né, cara? O torcedor vascaíno, que está muito empolgado após a chegada do Payet, prometia lotar o Maracanã, porém veio aí a justiça e derrubou essa liminar que favorecia o Vasco, né? Com certeza foi um mulambo que fez isso, né, cara? Não vejo sentido algum nessa proibição do Vasco jogar no Maracanã. Vale ressaltar que a justiça ainda declarou aí para o Vasco que há outros estádios no estado do Rio de Janeiro em condições de garantir o direito dos consumidores de um produto com padrão adequado de qualidade, como o estádio do Engenhão, por exemplo, e também outros estádios no interior do Rio de Janeiro, de modo que, segundo eles, não haverá nenhum perigo se a partida for realizada em algum outro estádio. É ridículo você ler esse tipo de notícia, cara. A justiça tá querendo acabar com o Vasco, estão querendo aí minimizar o Vasco de todas as maneiras, né, cara? Infelizmente, o Vasco tá sofrendo muito nesse Campeonato Brasileiro, dentro e fora de campo. Estão fazendo de tudo pro Vasco não conseguir exercer o seu direito aí, tanto de ter torcedor em São Januário e também no Maracanã, que é do Vasco. O Maracanã é um estádio do Vasco, cara. O Vasco tem 2 estádios e não pode jogar em nenhum, né? Inclusive pode jogar em São Januário, mas sem torcida. É a mesma coisa de não estar jogando em São Januário. É muito sujo o futebol brasileiro e a justiça brasileira nem se fala, né, cara? É um bando de corrupto que trabalha aí por trás. E, infelizmente, os caras só pensam nos seus interesses e sempre beneficiam esse maldito time que se chama Flamengo, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa liminar do Vasco que foi derrubado. O Vasco, infelizmente, até agora não vai poder jogar no Maracanã no próximo domingo aí contra o Atlético Mineiro. A gente ainda não sabe o que irá acontecer. O Vasco vai recorrer a essa situação para tentar reverter esse quadro desfavorável para poder jogar no Maraca no próximo domingo às 11 horas da manhã. Caso não consiga, o Vasco terá que mandar o jogo para outro estádio. Com certeza deve tentar negociar com o Botafogo a possibilidade de jogar no Engenhão, que infelizmente é um gramado sintético que os jogadores do Vasco não estão acostumados. Bom, pessoal, e essa situação envolvendo aí o Maracanã pode influenciar diretamente no novo reforço do Vasco contratado, né, cara? Porque o Payet estava para ser apresentado para nós torcedores no Maraca, no próximo domingo aí, com o Maracanã lotado. Essa era a estratégia do Vasco. Esse seria o marketing do Vasco aí para apresentar o Payet para nós, torcedores vascaínos, mas infelizmente a gente não sabe se o Vasco vai jogar no Maracanã ou não, né? Fato é de que a apresentação oficial do jogador para a imprensa acontecerá aí na próxima sexta-feira, de acordo com o Globoesporte.com, e vamos ficar no aguardo, né, cara, que o Vasco consiga reverter essa situação e possa jogar no Maracanã e que o torcedor faça uma grande festa para recepcionar aí o Payet, assim como foi lá no Aero Vasco, lá com a chegada do jogador no aeroporto do Galeão, lá no Rio
Rio de Janeiro, né? O jogador que chega aí com um contrato até junho de 2025 com o Vasco, até metade de 2025. E o que a gente espera é que ele jogue muito bem com a nossa camisa, que ajude o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Vai precisar de algum tempinho aí para readquirir a forma física, ritmo de jogo. Ele está vindo de férias. A última partida dele foi lá no final do Campeonato Francês, na temporada 2022-2023, se eu não me engano, em maio. O jogador já tem uma idade avançada, 36 anos, vai precisar aí de um pouco mais de tempo. A expectativa é que ele entre em campo no próximo dia 3 de agosto contra o Bahia, jogo fora de casa. Ele fará sua estreia nesse jogo. Essa é a expectativa do Vasco. Porém, o Vasco corre quanto tempo para registrar ele no bid da CBF até o próximo dia 25 desse mês, quando se encerra a inscrição de novos jogadores aí no bid aqui da CBF, né? Se o Vasco, por exemplo, quiser contratar um Alex Sanches ou um Nainggolan, tem que agilizar essa contratação, essas duas contratações o mais rápido possível, porque terá menos de 10 dias para registrar os dois jogadores aí, caso contrate eles, ou talvez qualquer outro reforço que seja contratado, né? Mas vamos aguardar aí que dê tudo certo, que o Vasco consiga reverter essa situação do Maracanã e que o Payet seja apresentado para a torcida no maior estádio aí do Brasil, e que é do Vasco o estádio, né? O Vasco tem sim que lutar pelo Maracanã, não importa. Se não for para utilizar, não importa. O Maracanã é do Vasco, esses caras têm que entender que eles não têm estádio. Flamengo e Fluminense são times que não têm estádio, não tem casa, não tem absolutamente nada. Tem que jogar no terrão, porque nem estádio tem esses caras, mano. Com certeza aí, o Vasco tem que lutar pelo Maracanã, porque o Maracanã é direito do Vasco, é direito sim, e o Vasco tem que lutar por ele para poder mandar jogo quando bem entender no Maraca. Bom, pessoal, para fechar nosso vídeo aqui, vamos falar aí das ausências, né, que a gente vai ter para o jogo contra o Atlético Mineiro, e também jogadores que estão ganhando espaço aí com o Ramon Dias, né? O Vasco não terá o seu treinador na beira do gramado, foi expulso no último jogo contra o Red Bull Bragantino. O filho do treinador, Ramon Dias, irá comandar a equipe do Vasco aí à beira do gramado. E além do nosso treinador, também não vamos ter o atacante titular do Vasco, Orejano, né, que foi muito mal no jogo contra o Bragantino, perdeu um gol inacreditável, estará fora desse jogo contra o Atlético Mineiro, tomou o terceiro cartão amarelo, e muito possivelmente podemos ter aí, quem sabe, a reestreia do Rossi aí no ataque do Vasco. A gente não sabe se ele vai ser titular ou se ele vai ser reserva. Muito possivelmente o Ramon Dias deverá escalar o Figueiredo titular, infelizmente, né, cara, porque ele dá mostras que gosta do jogador, sempre utiliza o jogador. Desde quando ele chegou ao Vasco, o Figueiredo vem ganhando muitos minutos aí com o Ramon Dias, já foi até titular em alguns jogos. Eu acredito que ele deverá ser o ponta ali pela esquerda, o Gabriel Peck jogando na dele na ponta direita e o Rossi no banco nesse primeiro momento, né? O Verratti, claro, jogando como centroavante. Eu acho que esse será o ataque do Vasco, com o Figueiredo, Verratti e também o Gabriel Peck. E claro, somente antes da partida que a gente vai ter essa noção quando sair a escalação oficial do Vasco, né? Outros jogadores vêm ganhando muito espaço com o técnico Ramon Dias, além do próprio Figueiredo, como por exemplo o volante Zé Gabriel, né? Retomou espaço na equipe do Vasco e ganhou muitos minutos aí com o Ramon Dias. Inclusive, o jogador foi titular em 3 dos últimos 4 jogos do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, né, cara? Vale ressaltar que ele ficou um tempão esquecido no Vasco, né? O técnico Maurício Barbieri não utilizava o Zé Gabriel. Teve momentos que a gente esperava a saída do Zé Gabriel, como por exemplo nessa janela de transferência no meio do ano, todo mundo esperava que o Zé Gabriel fosse embora do Vasco. Aí ele ressurgiu no nosso time, ainda mais como titular, assim como o Robson Bambu, que ganhou a vaga de titular na lateral direita, barrando o horroroso Pumita Rodrigues, né? Esses dois jogadores aí vêm ressurgindo no time do Vasco, e pra ser sincero, cara, eles não vêm comprometendo absolutamente nada. Não são jogadores de alta qualidade, mas também não estão comprometendo, né? Estão tentando ajudar o Vasco da maneira, com todas as suas limitações, da maneira que eles podem, não vem jogando abaixo do esperado, né? Vem sendo aceitável as atuações do Zé Gabriel e também do Robson Bambu. Eu sei que muita gente odeia esses dois jogadores, eu também não gosto dos dois jogadores, não contrataria eles para o Vasco, mas já que eles estão no elenco, o técnico Ramon Dias parece que vem confiando nos dois jogadores e vem dando mais sequência a esses atletas, que vem mostrando aí um futebol discreto e que não está atrapalhando em nada, né, cara? Diferentemente de outros jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, que não vem ajudando absolutamente nada, né? Eu fiquei bem descrente aí com a atuação do Jair no último jogo, cara. Pelo amor de Deus, ele mostrou uma grande satisfação de estar em campo ali com a camisa do Vasco. Não mostrou raça alguma, não mostrou absolutamente nada naquele jogo. Fez, sem dúvida nenhuma, a pior partida dele com a camisa do Vasco, se não a pior partida dele como jogador profissional. Mas vamos torcer aí para que o Vasco consiga vencer o Atlético Mineiro nesse próximo jogo, mesmo com esses desfalques do Orejano e também do nosso treinador. A gente espera que o Vasco consiga os 3 pontos, porque só a vitória interessa. Lembrando, mais uma vez, o torcedor, o Payet, não vai entrar em campo nesse jogo aí, porque tem muito torcedor que está esperançoso que ele vai jogar. Não, ele não vai jogar contra o Atlético Mineiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido aí até o final. Tamo junto, forte abraço e é nóis.